Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mas hoje a gente vai estar falando, então, continuando falando sobre África, vamos falar sobre a dinâmica demográfica e os fluxos migratórios. A população africana, segundo o maior continente populacional entre os continentes do globo, espalha-se de modo bastante irregular. Enquanto nas vastas áreas desérticas predominam os espaços vazios, com menos de um habitante por quilômetro quadrado, em média, nas áreas economicamente mais dinâmicas, como a região do delta do Nilo, no Egito, por exemplo, a densidade passa de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um país demograficamente espalhado, né? Tem lugares então que tem muita gente e lugares que tem pouca gente, né? Claro que isso tem tudo a ver com o clima local, né? O clima desértico é menos atrativo para as pessoas, né? É difícil de morar, de viver e tal, etc. Em outros lugares, né? Por exemplo, o Delta do Nilo, como vai ser, por exemplo, na África do Sul, né? A gente vai ter um pouquinho mais a gente vai ter população maior, né? Então vai ficar um pouco diferente a demografia do continente africano, tá? Observe o mapa de densidade demográfica no continente africano disponível no material de apoio. Como é possível perceber a população que se concentra mais ao litoral ocidental, às margens do Rio Nilo e também aos centros urbanos, como Cairo, Egito, Democrática do Congo, Abidjan, Costa do Marfim, etc, etc, etc. Tá? Podem olhar se vocês quiserem o material de apoio. Observe na tabela a seguir aqui, sim, alguns indicadores voltados aos aspectos populacionais das diferentes regiões do continente. Uma característica marcante é a elevada taxa de crescimento demográfico por conta das altas taxas de fecundidade. A média de filhos por mulher em idade fértil no continente como um todo é de 4, mas em alguns países como a Somália, Chad e Mali, a média chega a 6 filhos. Além disso, houve forte queda da taxa de mortalidade infantil. Gente, vamos lá. Taxa anual de crescimento na África em geral 2,6. Fecundidade média de nascidos a cada mulher entre 15 e 49 anos 4,7. Expectativa de vida ao nascer em anos é 60 em média, tá? África do Norte tem 1,9, 3,3 e 71. Vocês percebem que a média de vida aqui é mais alta, né? África do Norte, especialmente nos países ali, Egito, vamos ver, Tunísia, e etc, etc. Os países ali do norte da África, tá? É, Rapidinho, deixa eu olhar uma coisa aqui. Esqueci o nome dos países, eu tô fraco hoje, gente, desculpa. Argélia, Argélia. Argélia, Líbia, esses países assim, tá? E o Egito, que eu já tinha falado. África Oriental, aí a gente tem taxa de crescimento de 2,8, média dificuldade de 4,9 e expectativa de vida 61. Na África Central, a gente tem 5,9, 3,1, 5,9 e 57. África Ocidental, certo? E na África Meridional, esse é o número. Embora a taxa de crescimento populacional médio na África tenha diminuído nas últimas décadas, atualmente 2,6 ao ano é o maior índice entre os continentes. Veja o gráfico a seguir que representa a estimativa de crescimento da população africana por região. Tá? Então, a gente falou sobre essas regiões na aula passada, né? Vocês lembram? Vamos lá. Segundo as projeções de crescimento da população da ONU, até 2050 a África estará o continente com maior crescimento populacional. Em 2100 será o continente mais populoso do mundo, abrigando cerca de 49% da população global. Tais projeções estão representadas a seguir na forma de anamorfoses geográficas. Estas são os mapas distorcidos de maneira que a proporção entre os territórios dos continentes representam algum dado específico, estatístico específico.
no caso, a proporção da população continental em relação à população mundial. Observe, certo? Então aqui, ó, é como eles desenham os continentes, essa ideia de anamorfose, eles representam os continentes de acordo com, deixando eles maiores ou menores de acordo com a população, de acordo com a estatística que eles escolheram. Nesse caso é a população, né? Então, por exemplo, a população mundial em 2018, hoje, como vocês veem, grande a China sendo o maior deles, obviamente, né? Bastante gente na Índia e tal. Então a gente tem seria o que seria os maiores seriam tipo a China e a Índia, né? Em 2050, então as coisas já mudam um pouco de figura, né? A gente vê um pouco de crescimento da África. Em 2100, a ideia é que, segundo as proporções, a África seja o maior continente, então, o continente mais populoso do mundo, né? Ó. De maneira geral, os países africanos apresentam base da pirâmide etária larga, o que indica alta proporção de crianças e jovens na população, e o topo estreito, que significa proporção relativamente baixa de adultos e idosos. Porém, há países como a Tunísia e a África do Sul em que a estrutura da população vem se alterando ao, ao apresentar estreitamento da base e alargamento do topo, reflexo também das condições materiais de vida melhores que os demais. Compare, por exemplo, as pirâmides etárias abaixo da Tunísia à esquerda e da Etiópia à direita. Olha aqui, gente. Da Tunísia, certo? E da Etiópia, tá? Por quê, gente? Normalmente isso tem a ver com expectativa de vida, né? E, por exemplo, a probabilidade que na Etiópia, que eles ainda estejam tendo quantidades maiores de filhos é grande. Enquanto em países normalmente mais desenvolvidos, né, se tem menos filhos. Esse é o normal, esse é o que mais acontece. Que eventualmente gera um problema também, né? Um problema da previdência, como você deve estar todos sabendo disso já. A África e a mobilidade espacial. De acordo com o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, o órgão da ONU que presta auxílio aos refugiados em todo o mundo, o continente africano tem milhões de refugiados que deixaram seus lares por diversos fatores. A violência dos conflitos armados, a baixa oferta de trabalho, falta de alimento e fatores naturais como estiagens prolongadas. Em 2017, mais de 2/3 dos refugiados do mundo foram oriundos de apenas 5 países: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Tá? Que é as migrações internas e externas da África, tá? Do continente africano. Vocês podem ver que tem risquinhos para vocês dizer para onde normalmente vão, etc. As condições de vida da população africana. O outro fator que indica as condições precárias que vive grande parte da população no continente africano são as doenças, como a tuberculose, a cólera, a malária e a AIDS. Para se ter uma ideia, o continente africano é a região do mundo que concentra a maior quantidade de mortes provocadas por AIDS, 70% dos casos. A falta de informação, o saneamento básico precário e a desnutrição que assola grande parte da população são alguns dos fatores associados à proliferação das doenças. Soma-se esse quadro delicado à falta de recursos para a prevenção e o tratamento, e o que acaba por agravar ainda mais a situação. Observe a tabela ao lado referente ao percentual do PIB dos países investido em despesas com saúde, tá? Certo? Despesas com saúde, porcentagem. Os Estados Unidos gastam 17%, a Suíça 12%, Cuba 12%, Zimbábue 9%, África do Sul 8%, Níger 6%, Chad 4,5%, República Centro-Africana 4%. Vocês estão vendo a diferença de porcentagem de PIB, porcentagem do PIB que se usa, né? Então,
É bem preocupante. Em termos educacionais, as altas taxas do analfabetismo em grande parte dos países da África, como Níger e Chad, conforme você pode observar na tabela aqui, ó, você pode olhar aqui, decorrem dos reduzidos investimentos destinados à educação. Consequência disso, entre outras, é a baixa qualificação da mão de obra. Assim, as chances de encontrar bons postos de trabalho com salários melhores ficam mais distantes. O grande volume de pessoas desempregadas de baixa renda ou mesmo que vivem abaixo da linha internacional da pobreza, menos de 1,9 dólares por dia, na África explica em partes o cenário de pobreza e fome que está presente em algumas das porções do continente. Em países como Chad, Burkina Faso, Etiópia, Níger, Somália e Sudão do Sul, mais de 60% da população está em condições de pobreza extrema. Países pobres, como grande parte da África, recebem auxílio de inúmeros organismos internacionais de ajuda humanitária, incluindo a ONU, que desenvolvem programas voltados para a erradicação da fome, apoio à agricultura familiar e combates a epidemias, entre outros, tá? A ONU tenta ajudar, a gente está tentando ajudar, mas é um continente inteiro, né, que eles precisam ajudar, não é exatamente fácil. Gente, então vai ficar Ah, só rapidinho aqui. Então, a ONU tenta ajudar e tal, mas esses países eles sofrem com pobreza extrema, é super comum e tal, e existem emissários, e existem vários tipos de ajuda que algumas populações tentam fazer. O problema é que é um continente inteiro, né? São poucas, são só alguns exemplos, né, de vários países que precisam ser ajudados. Então não é fácil, né? Precisa de muito dinheiro e tal. Então não é tudo que a ONU consegue fazer, né? Pessoal, vocês vão fazer para mim então a página 33, antes da gente estar para o nosso capítulo 8. Fazer para mim as atividades da página 83, da página 33, tá bom? Valeu? Valeu, tchau, tchau.